Pixel 9. Eu sei. O Tudo Celular já falou sobre o modelo Pro recentemente, e para muitos de vocês fazer um hands-on da variante padrão pode ser meio que chover no molhado, mas nós temos um ponto. Levando em consideração que o modelo Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL ou XL tem preço inflacionado, o Pixel 9 pode ser a melhor escolha para quem está com o orçamento apertado e faz questão de ter o celular do Google no bolso. Digo isso porque esse aparelho não deixa nada a desejar em relação aos modelos mais caros. Mas chega de spoiler, fica comigo até o fim do vídeo e conheça mais esse smartphone que pode ser o melhor custo-benefício para o brasileiro médio que quer comprar lá fora ou importar. Em termos de design, o Google Pixel 9 adota o mesmo padrão dos modelos mais caros ao ter um novo módulo de câmeras na horizontal, mas que agora não liga uma lateral à outra. Além disso, ele usa um acabamento em metal fosco para evitar os arranhões que encheram a página de feedback do Google de reclamações na geração passada. Como esperado, no Pixel 9 temos construção da moldura em metal e acabamento traseiro em vidro Gorilla Glass Victus 2, mas é claro que ainda você vai notar que algumas marcas de dedos vão aparecer no painel traseiro vez ou outra. Não tem jeito. Ainda assim, para quem tem mãos pequenas, o Pixel 9 é o celular ideal, uma vez que ele é fácil de segurar com suas laterais planas, facilitando a pegada. O peso total é de 198 gramas, sendo que na parte inferior temos a saída de áudio, porta USB-C e gaveta para chip de operadora. Os botões de volume e energia estão na lateral direita, e por se tratar de um smartphone topo de linha, o Pixel 9 também tem certificação IP68 contra água e poeira. Por fim, na caixa o Google manda o cabo USB-C para USB-C, ferramenta de abertura da gaveta de chip e nada além disso. Se você quiser um carregador, vai precisar usar um antigo ou comprar à parte. E é aqui que a gente vai notar que esse aparelho se diferencia um pouco dos seus irmãos mais caros. Começando pela tela, o Pixel 9 tem painel Actua OLED de 6,3 polegadas, a resolução é Full HD e a taxa de atualização é de até 120 Hz, sem ser LTPO. Ou seja, nada de taxa variável, uma vez que você pode apenas fixá-la nas duas opções disponíveis nas configurações. Ainda assim, esse display compensa as coisas com brilho padrão maior, ao atingir 2.200 nits com pico de até 2.700 nits. Resumindo, você não terá problemas para ver conteúdos em locais bem iluminados ou fora de casa. O som é estéreo e com alto-falante superior atuando como canal secundário e garantindo bons níveis de volume, mas é claro que o som ainda distorce bastante quando o usuário chega perto do volume máximo. Para desbloquear a tela, o usuário pode aproveitar o sensor de reconhecimento de impressão digital localizado sobre o painel, que mudou de um scanner óptico para um sensor ultrassônico nesta geração. O salto é notável e resolve um dos problemas muito conhecidos da geração passada, que era a imprecisão em momentos onde o dedo estava levemente suado. Assim como nos modelos mais caros, o Pixel 9 também oferece desbloqueio por reconhecimento facial, sem qualquer tipo de hardware a mais. Para isso, o Google usa a inteligência artificial para ajudar na identificação do rosto do usuário. Em linhas gerais, tudo funciona muito bem, garantindo que você possa até mesmo usar esse recurso com aplicativos de bancos ou para pagamento com a carteira do Google. Passando para o desempenho, o Google Pixel 9 tem o chipset Tensor G4, ou seja, o mesmo que vimos no Pixel 9 Pro, sendo que a principal diferença está na quantidade de RAM, uma vez que este aparelho tem apenas 12 GB. Outro detalhe importante é que nesse Pixel 9 as opções de armazenamento começam em 128 GB e podem chegar a 256 GB, ou seja, tudo bem limitado. Ainda assim, o Tensor G4 vai garantir bom desempenho no dia a dia, como na abertura de aplicativos, navegação em redes sociais, captura de fotos e até mesmo em games casuais. Mas, como a gente já disse no nosso hands-on do Pixel 9 Pro, se você é gamer, passe bem longe desse aparelho. A GPU está meio que cansada e ela pode não aguentar alguns títulos mais pesados. Pelo menos nessa geração as coisas melhoraram bastante no gerenciamento de calor, e o Pixel 9 apresenta bom desempenho, aquecendo pouco no dia a dia. Em conectividade, vamos lá, temos 5G em Dual SIM, sendo um chip virtual, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e NFC para pagamentos por aproximação com a carteira do Google. A bateria do Google Pixel 9 tem 4.600 mAh e suporta carregamento rápido de até 27 watts. E por incrível que pareça, esse aparelho consegue ser melhor que o seu irmão maior em autonomia, mesmo tendo uma bateria menor. Em um uso padrão, com redes sociais, mensageiros, consumo de vídeo e captura de foto aqui e acolá, você vai chegar ao fim do dia com coisa perto de 38% de bateria. Além disso, usando um carregador rápido que não é vendido em conjunto com o aparelho, você consegue ir de 0 a até 55% em aproximadamente 30 minutos de tomada. Ou seja, não estamos falando de um carregamento super rápido como vimos em algumas marcas chinesas,
mas até que ajuda bastante no dia a dia. Por fim, o carregamento sem fio é de 15 watts, sendo considerado um tanto lento, mas serve bastante como um quebra-galho para quem tem carro que possui esse recurso de carregamento sem fio. E é no software que o Pixel 9 encontra seus irmãos Pro, e faz muita gente se questionar, será que vale a pena pagar mais caro nos outros? Como todo mundo já sabe, o Pixel 9 foi anunciado com Android 14 na caixa, fazendo com que ele só seja atualizado para a versão 15 em meados de outubro. E como eu já disse no hands-on do Pixel 9 Pro XL, pelo menos esse aparelho será atualizado por 7 anos com updates do Android e de segurança. Falando mais sobre a interface, sabemos que o launcher do Google tem muitos fãs pela internet, e essa abordagem meio que Android minimalista costuma ser atraente, uma vez que o material U funciona quase que perfeitamente. Eu disse quase porque ainda há aqueles aplicativos chatos que não se modificam e que acabam quebrando um pouco a experiência. Além disso, mais uma vez temos que reclamar do Google por não fazer o dever de casa e não forçar a abertura de aplicativos em tela cheia. No dia a dia, se você abrir um game ou vídeo, pode se preparar para ver uma barra preta na região da câmera de selfies. Custava seguir o exemplo da Motorola, seu Google? A interface também é simplificada, mas esse tipo de problema não existe por lá. Pelo menos você deve ter uma experiência bem premium de navegação com esse aparelho, com uma interface ágil, com efeitos suaves e com nenhum lag. Em recursos de inteligência artificial, vamos lá. O Google oferece o novo Magic Editor para que você possa pedir para que a IA adicione ou substitua objetos indesejados de uma foto usando apenas comandos de texto. O zoom aprimorado pode melhorar aquelas imagens que têm um texto que não está muito compreensível, ou até mesmo melhorar fotos antigas da sua galeria. E há ainda aqueles recursos da geração passada, como resumo de páginas da web, transcrição de mensagens de voz e muito mais. No entanto, por enquanto, não é possível usar os novos recursos de IA em português, como o Gemini Live, para que você possa conversar com o IA, e o Pixel Screenshot para gerenciamento de capturas de tela. O Pixel Studio para a criação de imagens com comandos de texto também só funciona em inglês, mas isso pode acabar mudando no futuro, uma vez que a linha Pixel é vendida em Portugal. Vamos falar sobre câmeras? É notável que o Pixel 9 perde a câmera telefoto quando comparado com seus irmãos maiores e mais caros. Mas será que isso faz a diferença no dia a dia? O sensor traseiro principal é o mesmo de 50 megapixels da geração passada, e também a lente ultra-wide de 48 megapixels, que é basicamente a mesma que está sendo usada no Pixel 9 Pro. E agora você deve estar se perguntando, tem alguma diferença prática em relação ao modelo 9 Pro? A resposta mais clara, simples e rápida é não. Ao usar este smartphone em cenários ideais, como em dias ensolarados, ambientes bem iluminados, você terá ótimas fotos, sem brincadeira. As cores estão próximas da realidade, o foco é ágil e a estabilização é muito boa, por isso você deve notar que há riqueza de detalhes. Em locais escuros ou no modo noturno, o Pixel 9 também se sai muito bem, ao entregar imagens claras, com poucos ruídos perceptíveis e quase nenhum estouro em pontos de luz. A única coisa que você vai sentir falta neste aparelho em relação aos irmãos Pro é a falta do modo Pro nas câmeras, mas se você não costuma mexer em ISO, exposição de branco e afins, não vai fazer diferença. Passando para o sensor ultra-wide, estamos diante de uma boa evolução em relação à geração passada, e que se iguala aos resultados alcançados com o modelo Pixel 9 Pro, incluindo em ambientes noturnos. Já as selfies por aqui são garantidas pela lente de 10,5 megapixels da geração passada, e não pelo novo sensor de 42 megapixels dos modelos Pro. Ainda assim, estamos diante de boas selfies graças à volta do autofoco e do software que não exagera na suavização de pele. Na prática, você terá resultados ok para redes sociais e sem ficar parecendo um boneco de cera. Por fim, a filmadora permite vídeos na resolução até 4K a 60 fps em todos os sensores. E agora chegou a hora da verdade. Vale a pena pegar o Pixel 9 ou partir para a versão 9 Pro? Meus amigos, sendo bem honesto com vocês, eu iria de Pixel 9, principalmente pelo preço. Vamos lá! Este aparelho apresenta o mesmo design, construção e chipset dos modelos Pro. Além disso, a principal diferença é a falta da câmera telefoto e da tela LTPO com brilho um pouco acima da média. Tem também alguns recursos de câmeras a menos por aqui e o carregamento é levemente inferior. Mas isso faz muita diferença assim no seu dia a dia? Se a resposta for não, pode comprar o Pixel 9 sem medo. Acredito que apenas quem faz questão de ter uma câmera telefoto ou uma tela maior vai querer pagar a mais no Pixel 9 Pro ou na versão XL ou XL. O preço desse aparelho é de 899 €, algo em torno de R$ 5.589. Mas é claro que estamos falando da versão com apenas 128 GB de memória.
Mais uma vez, fica aqui a crítica ao Google. Se até os celulares intermediários chineses são vendidos com 256 GB na versão inicial, por que insistir em 128 GB? Pelo menos em Portugal, terra onde temos muitos brasileiros, a versão com 256 GB é oferecida pelo mesmo preço da opção de 128 GB, algo em torno de 5.713, ou seja, bem menos que os quase 7.000 cobrados pela versão Pro. Para quem está de viagem aos Estados Unidos, o Pixel 9 se torna ainda mais atraente, uma vez que ele custa cerca de 4.561 contra 5.640 na opção Pro comum e 6.210 na versão XL. Em suma, quer comprar um Pixel 9? A versão padrão está muito mais atraente que os modelos Pro, principalmente para o seu bolso. Lembrando sempre que o brasileiro médio pode ser muito bem atendido por um Galaxy S24, que custa bem menos e pode ser parcelado a perder de vista. E por este vídeo é isso. Agora quero pedir o seu like e também a sua participação aqui no campo dos comentários no YouTube. Gostou do Pixel 9 ou prefere a versão Pro? Pretende comprar lá fora? Um Galaxy S24 é mais interessante? E eu me despeço de vocês. Um grande abraço e até a próxima!